eu, de verdade, eu não sei o que pega. Todo mundo agora resolveu mostrar as bolas agora, o badalo pra todo mundo. Ah, a galera deu uma de Michael Jackson agora. Inclusive, tô até com a camisa do Michael aqui. Eu sou fã do Michael Jackson, tá, galera? Sou fã, inclusive, vou assistir o filme. Não vejo a hora de assistir o filme. Enfim, mas vamos lá. Agora é o que? Michael Jackson agora? Não bastasse o Alan, ainda tem agora um André fazendo isso num clássico contra o Palmeiras. E eu nem vou falar aqui do Mateuzinho, tá? Nem vou falar aqui do Mateuzinho, porque o Mateuzinho não dá pra ter desculpa, né? Jogador experiente, campeão, enfim. Dá aquele soco ali, irmão. Tá de brincadeira. Beleza, 2 a menos, o Corinthians saiu com um empate heróico, mas olha a parte de baixo da tabela em que posição a gente tá. Né? Era um jogo que era pra ganhar. O Yuri Alberto perdeu um gol ali, cara, na cara. Enfim, eu não sou aqui, galera, de comemorar empate. E eu não vou comemorar empate. Mas enfim, eu fiquei muito puto, tá? Deixa eu tirar essa camisa aqui. Eu fiquei muito puto, tá? Com o jogo de ontem, com as expulsões. Não deveria ter acontecido o que aconteceu. Mas enfim, né? Eu vou falar o quê? Era questão psicológica, não, é falta de responsabilidade mesmo. É muita infantilidade, não é questão psicológica. Inclusive, o Fernando Diniz foi até perguntado sobre essa questão aí. Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Mas galera, de verdade, o jogo de ontem era um jogo pra ganhar. Eu fiquei imaginando se o Yuri Alberto faz aquele gol ali, como também os caras iriam ficar se perdesse esse jogo, hein? Os caras iam ficar se mordendo malucos de verdade em perder aquele jogo pro Corinthians. Mas enfim, não aconteceu, foi um empate assim, heróico, difícil você segurar o Palmeiras com 2 a menos, mas o Corinthians conseguiu. Um primeiro tempo difícil, né, para as duas equipes, porque você não tem criação, você não tem variação de jogo, né, você não tem construção de boas jogadas, né, o Garro não conseguiu ali construir muito, algumas vezes a bola passava por ele e aí sim o Corinthians conseguia fazer alguma coisa. O Kaique, né, que é um reforço do Corinthians real dessa vez, porque o Fernando Diniz viu alguma coisa no Kaique e o Kaique, por incrível que pareça, que já foi criticado, eu também já critiquei o Kaique, mas vem performando muito bem com o Fernando Diniz. Então, o Fernando Diniz viu alguma coisa no Kaique. Inclusive, se o Yuri Alberto toca, né, pro Kaique dentro da área, provavelmente teria saído o gol que daria a vitória ao Corinthians com 2 a menos, né? Mas não, foi o que não aconteceu. Mas um primeiro tempo de um jogo assim, muito trucado mesmo, sabe? De brigas, enfim, aonde ocasionou a expulsão infantil do André, né? Jovem ainda, enfim, mas assim, o Alan não serviu como lição. Então alguém precisa dar um choque de realidade nesse moleque aí, porque, cara, eu fiquei muito louco ontem por conta disso. Eu fiquei bravo, hein? Não tinha necessidade, galera. Não tinha necessidade, não tinha. Mas enfim, e aí depois tem aquela questão do Mateuzinho, né? O Corinthians finaliza o primeiro tempo com 1 a menos. E aí, quando inicia o segundo tempo, por incrível que pareça, o Corinthians começa a ter mais controle de bola. O Corinthians não tá sofrendo com 1 a menos. Não sei se no vestiário o Diniz teve uma conversa com a galera, porque, não sei se vocês sabem, o Diniz é malucão. Mesmo com 1 a menos, o Diniz, com certeza no vestiário, automaticamente fala pra galera, ó, é o seguinte, tá com 1 a menos, mas dane-se, vai pra cima dos caras. O jogo não tá perdido, enfim, tá com uma a menos, mas a gente precisa do resultado. Volta dentro de campo e não joga e não fica atrás, né? E foi o que o Corinthians fez no segundo tempo, porque o Corinthians não ficou o tempo todo atrás com 1 a menos. Só que aí, quando acontece a agressão, né, do Mateuzinho ali, no jogador do Palmeiras, aí é um abraço. Claro, aí tem aquela questão também da arbitragem, que realmente eu achei um pouco tendenciosa, assim, porque distribuía cartões pro Corinthians, mas pro Palmeiras é uma coisa assim bem estranha, né? De verdade. Claro, não vou aqui colocar a culpa toda na arbitragem do que rolou no jogo, porque os nossos jogadores também né, não fizeram por onde, tá? Mas vamos lá. O árbitro também distribuiu cartões, né? A rodo somente para a equipe do Corinthians. E o Palmeiras, né? Mas enfim, um segundo tempo que o Corinthians conseguiu jogar até melhor, teve a maior oportunidade com o Yuri Alberto, teve o controle de bola, mas aí a partir do segundo expulsão ficou realmente mais difícil. O Corinthians conseguiu se segurar, terminou o jogo com 2 a menos e aí rolou confusão. Rolou confusão das delegações no vestiário. Tô deixando um vídeo aqui, ó, para vocês verem já dessa confusão toda, né, das delegações tanto do Corinthians quanto do Palmeiras, né, no vestiário, enfim. Foi realmente clássico, não tem jeito, né, galera? Clássico
é clássico. E é confusão dentro de campo, é confusão fora dela, né? E é isso. Aí, ó. É confusão, não tem jeito. Mas assim, só seguindo aqui para não ficar um vídeo muito longo, né? O Fernando Diniz, ele comentou sobre essa questão do André, né? Ficar segurando os ovos lá. E ele foi perguntado acerca disso. Vamos ver o que ele falou aí, rapidão. Noite, Henrique Vilhões, Central do Timão. Diniz, você já falou um pouquinho sobre a questão do lance do André, que ocorreu hoje, né? Que não viu muito do lance, mas eu queria voltar nessa questão abordando por um outro lado. Em menos de um mês, o Corinthians tem 2 jogadores expulsos pela mesma justificativa: gestos obscenos. Tendo em vista isso, que não são lances considerados como lances casuais, lances de jogo, dá para dizer que o psicológico é algo a ser trabalhado nesse elenco do Corinthians? Acho que o psicológico é algo a ser trabalhado em todos os times, porque é parte inerente ao jogo. Aí foi desvio de um comportamento que não é padrão. É difícil acontecer essas coisas. Acredito que não vai mais acontecer. O Corinthians e nem com outras equipes não é um gesto que acontece de maneira corriqueira. Os jogadores já sabem que já sentiram o baque de ser expulso, o próprio André pediu desculpa, o Mateuzinho também. E é tocar para frente, mas eu acho que isso não é uma questão você trabalhar muito psicologicamente, isso é uma questão que não pode acontecer, é uma coisa muito factual, de certa forma fácil, esse tipo de expulsão em si. Eu acho que esse tipo de expulsão ela não acontece mais por aqui. Galera, eu não sei se vocês estão percebendo, mas as entrevistas do Fernando Diniz, elas estão sendo muito lúcidas, né? São entrevistas muito boas, respostas muito boas, e eu concordo 100% com o que ele falou aqui. Não é a questão de ser psicológico, realmente. É a questão de responsabilidade. De saber o que tem que ser feito e o que não tem. O que tá na regra e o que não tá. Se tá na regra que fazer gestos obscenos não pode, é motivo de expulsão, por que você faz? Você prejudica o próprio elenco, a própria equipe. Os próprios companheiros você prejudica, cara. E o André, mesmo sabendo disso, foi lá e fez. Dá pra perceber que o André pega lá, ele dá uma viradinha, parece que meio que se arrepende, né? Quando ele pega, enfim, olha pro chão, mas aí já era tarde demais. A arbitragem interpretou como gesto obsceno. Claro, poderia haver outro tipo de interpretação? Poderia. Lógico que poderia. Mas a arbitragem também dá aquela forçada. Pegou, dá vermelho, pronto, e já era. Né? Mas enfim, foi o que aconteceu. Agora, Fernando Diniz no Corinthians, claro, a gente não tá vendo a cara do Fernando Diniz nesse time, nesse elenco. Não estamos ainda. Galera, é o segundo jogo. Não dá para se esperar que a equipe vai ter o modelo de jogo do Diniz, do que o Diniz quer para essa equipe, né? Entrega, velocidade, toques rápidos, variações, enfim. Não espere isso de forma tão rápida. Isso vai vir com treinamento, enfim. Mas ontem a gente percebeu algumas características, né? O Corinthians não ficou atrás o tempo todo, mesmo com um a menos. O Corinthians tentou criar, tentou avançar, tentou atacar, tá? E eu acho que isso envolve muito o Diniz. Na beira do campo, o Diniz a todo tempo instruindo, chamando o Breno Bidon para poder se aproximar ali com o Garro, enfim, para criar as jogadas, né? Porque quando esses caras estão juntos, é dali que surge criação, enfim, então ele chama a atenção no gramado mesmo, enfim. De verdade, o Diniz não era a minha escolha, mas inicialmente, né, é muito cedo para falar alguma coisa, mas a gente tem algumas impressões boas do Diniz nesse início do Corinthians. E se ele ganha esse clássico, então, seria maravilhoso, né? Mas é isso, galera. A gente vai voltar aqui com mais repercussão do que envolve, né, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Se inscrever no canal, tá? Porque ajuda demais a gente aqui e a gente vai voltar na próxima. Beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians.